Olá, boa noite a todos e todas. Eu sou Larissa, do Espaço Elabora, e estou super feliz de estar aqui com vocês para a gente conversar sobre uma temática extremamente importante, que é a temática da participação das mulheres na política. Eu vou apresentar o Elabora rapidinho. O Elabora, para quem não conhece, é um espaço de saúde e conhecimento que foi criado com a intenção de, além dos atendimentos clínicos e das ações clínicas que já costumam acontecer em espaços de saúde, promover ações para reflexão coletiva. E o Elabora em Rede é o projeto que a gente criou agora durante a pandemia para poder colocar essa intenção, né, de fomentar a reflexão coletiva, fazer ela acontecer agora de forma segura, com todo mundo em casa, e mesmo assim a gente criando e construindo coletivamente. Olá, Jéssica. Olá, Flávia. A Flávia vai conduzir essa entrevista. Boa noite a todas e todos. Eu vou conduzir essa entrevista hoje com a professora e ativista Jéssica Marques, uma querida amiga nossa aí de São José dos Campos, batalhadora, está aí na luta, né, inclusive em relação à volta às aulas, né, Jéssica? Mas esse é um outro tema que a gente vai abordar aqui em breve, porque é urgente, tão urgente quanto a participação das mulheres na política. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho para os nossos participantes. Certo. Gente, boa noite para todos e todas. Queria dizer que eu estou muito contente de verdade de participar aqui dessa conversa com vocês, aqui no Espaço Elabora. Ótima iniciativa de debater temas tão fundamentais aqui em rede, né? A gente está, enfim, vivendo uma situação muito difícil, então a possibilidade de conversar sobre política, sobre os problemas que a gente tem vivenciado nesse momento de pandemia é muito importante. Eu acho que é um trabalho fundamental. Mas, enfim, eu sou Jéssica Marques, sou professora de História aqui no município de São José dos Campos e estou no ativismo feminista, sindical, desde 2013, quando me envolvi um pouco mais com a militância a partir das manifestações de junho e julho de 2013. Na verdade, antes disso, já tinha os coletivos aqui feministas em São José, teve a Marcha das Vadias, e aí foi assim, né, no meio do movimento mesmo, no calor das manifestações, que eu fui me inteirando do debate político e da militância, né. E agora estou licenciada do Sindserv, que é o Sindicato de Servidores Municipais de São José dos Campos, então também atuo lá como diretora do sindicato e também estou como pré-candidata a vereadora aqui na cidade. Obrigada, Jéssica. Vamos começar, Flávia. Então, obrigada, com esse papo. A nossa sociedade, ela é historicamente estruturada a partir de uma dinâmica patriarcal. A gente sabe disso. A gente tem que conviver com esse machismo estruturante das relações, das instituições, das práticas sociais, políticas, econômicas. Não por acaso a luta das mulheres é tão legítima e permanente, né? Então, assim, eu queria saber como você percebe o machismo nos espaços políticos, tanto nos âmbitos nacional, estadual, municipal, e se você vê diferenças entre esses espaços. Certo. É uma reflexão muito importante. Acho que, primeiro, compartilhar aqui uma impressão assim, que eu tive ao ser convidada para essa live para falar sobre mulheres na política. É a primeira vez que eu debato sobre a participação das mulheres na política, mesmo já tendo sido candidata em outros momentos. Então, nós mulheres, né, a gente é convocada para os debates, para debater, enfim, diversos assuntos, mas especificamente sobre a nossa situação enquanto mulher, uma sociedade patriarcal, ou outros temas que estão relacionados ao nosso trabalho, na educação e tal. Então, acho que por essa questão específica, né, de agora falar sobre participação política e tal, a gente já vê um pouquinho do que é o machismo que estrutura a nossa sociedade, né? Então, nas diversas instâncias de representação política, a gente vê uma subrepresentação das mulheres mesmo, que nós sejamos a maioria da sociedade, né? E desde a eleição do Bolsonaro, há
uma violência política maior contra as mulheres nesses ambientes, né? Então, a gente viu, nesses últimos tempos, várias manifestações de políticos mais tradicionais contra a atuação das mulheres na política. Recentemente, 2 deputadas estaduais negras do PSOL, lá no Rio de Janeiro, foram agredidas, né, por parlamentares. Então, a gente percebe que já existia uma dificuldade de participação das mulheres antes na política, né, que é algo que é histórico da Constituição mesmo, da democracia brasileira, mas hoje essa participação política ela se vê ainda mais minada pelos conservadores que não suportam a presença das mulheres na política, sobretudo as mulheres que atuam em defesa do direito das mulheres, né? Uhum, com certeza. E na sua opinião, assim, a partir dessa sua experiência já nos movimentos e na política, ainda persiste no imaginário social que política não é coisa de mulher? Muito. Estou sempre aqui partindo da minha experiência, né? Acho que vou sempre partir disso, porque acho que falar sobre a nossa participação na política é muito disso, né? Também compartilhar coisas que nós vivenciamos no dia a dia da militância partidária, enfim. Há muito machismo em vários aspectos, né? Desde o ponto de vista da constituição dos partidos, né? Existe uma legislação eleitoral que obriga que os partidos apresentem 30% de candidaturas femininas nas eleições, né? E recentemente também foi aprovado um projeto que garante que pelo menos 30% da verba, né, eleitoral para bancar as candidaturas sejam destinadas às mulheres, né? Mas ainda assim há grande número de candidaturas laranjas, né? A gente viu o PSL, por exemplo, em Minas Gerais, onde várias mulheres foram utilizadas para que a chapa do PSL pudesse ser lançada e para que o dinheiro dessas mulheres, né, que seria para a campanha dessas mulheres, fosse utilizado para bancar a campanha dos homens que foram eleitos, inclusive, né? Então, Também isso... conhecido como ministro do Turismo, né? Inclusive. Sim. Então, isso é uma forma de violência contra as mulheres na política, né? Inclusive porque tem uma pesquisa que mostra que boa parte das mulheres que se candidatam sequer votam em si próprias, porque tiveram seus nomes utilizados pelos partidos para registrar suas chapas nas eleições por conta da cota eleitoral. Então, é uma forma de violência contra a participação das mulheres na política, né? Então, tem esse viés um pouco mais da estrutura dos partidos. Então, a falta de recursos, né, que impede que a eleição de mulheres ocorra, né, é um problema muito sério, porque os partidos, inclusive, utilizam, né, a justificativa de que as mulheres não se interessam por política, de que as mulheres não querem participar do processo eleitoral, mas a gente tem que pensar com que possibilidade, né, de que forma as mulheres podem participar da política se a gente não tem um partido, né, que possibilite a formação política, que possibilite a destinação adequada de recursos para as eleições. E aí tem outra questão também, que eu acho que é um pouco mais subjetiva, mas que faz parte do dia a dia das mulheres nos partidos, né, na política, que é o fato da gente ter sempre a nossa opinião desacreditada, deslegitimada, né, na verdade. Então, se uma mulher fala que é algo, né, para além dos partidos, mas se reflete muito também que é a atuação das mulheres dentro do partido. Tem partidos mais inclusivos, né, que de fato levam em conta a real participação das mulheres, né, estimulam essa participação, mas tem os partidos que utilizam as mulheres só para lançar suas chapas, enfim, só para eleger os seus candidatos, que são aquele padrão, né, homens, brancos e ricos, né. Não, eu, assim, atuando no meio político há muito tempo já, eu cansei de ver essas situações de tentar desqualificar a fala de uma mulher, as posições de uma mulher, inclusive de uma pessoa muito importante neste país, que foi muito importante e na minha opinião, muito importante, que é a presidenta Dilma. Essa mulher, ela foi muito vilipendiada na política, não só por inimigos. Então, realmente você tem razão quando você afirma isso. Agora, para você, assim, agora no aspecto da mulher, né? Por que ainda muitas mulheres não exercem ativamente a sua cidadania? Ou seja, não se envolvem na política, em campanhas, em partidos, não se candidatam? Sob a perspectiva da mulher e não do cenário político, né? Certo. Acho que
quando a gente olha para a história do Brasil, né, a formação da nossa sociedade, né, e o quanto o patriarcado é muito forte na construção da subjetividade, das relações sociais, né, se a gente for pensar no processo eleitoral, há pouco tempo as mulheres tiveram a possibilidade de votar ou se candidatar, né? Então, a responsabilidade pelos assuntos políticos, pelos assuntos públicos, nunca foi das mulheres, né? Então, nós nunca podemos exercer mesmo a nossa participação política com efetividade, né? Então, acho que essa construção histórica permeia um pouco do que é a nossa visão hoje sobre o papel político, né? Sobre a nossa participação na política, né? A política é sempre um espaço visto assim como coisa de homem, né? Porque, de fato, se a gente pensar que 15% do Congresso Nacional só é composto por mulheres, então a gente, de fato, tem uma política, né, que é coisa de homem. Só que a gente precisa, então, subverter essa lógica da construção política para colocar as nossas pautas e, enfim, virar o jogo, né? Mas é muito difícil por conta dessa situação de que as mulheres são desacreditadas, deslegitimadas e passam também por várias outras violências, né, que nos impedem de participar das instâncias partidárias, né, da militância política. Então, na pandemia, por exemplo, saiu uma pesquisa que mostra o quanto as pesquisadoras mulheres, que são mães, deixaram de escrever nesse período, deixaram de publicar artigos científicos e, enfim, desenvolver suas pesquisas por conta das duplas e triplas jornadas de trabalho, do trabalho de cuidados. Eu estou muito nesse momento, né? Então, é a mesma coisa que acontece, né? Eu vejo que é a mesma coisa que acontece com relação às mulheres na política, né? A gente tem que dar conta da casa, de um trabalho geralmente precarizado, porque o trabalho precarizado também tem rosto de mulheres, sobretudo das mulheres negras. Então, esses espaços, para as mulheres conseguirem chegar nesses espaços de política, é preciso dar conta de toda essa estrutura, né, que permeia a vida das mulheres. Então, é isso, eu acho. São muitos obstáculos, né? Sim, sim. Muitos obstáculos. Mas, olha, eu acho que é essencial, porque, assim, desde que o mundo é mundo, a política é coisa de homem. E olha onde a gente está, né? Vamos combinar. Exatamente. E o Né? exemplo que você usou, Flávia, para falar sobre a questão da Dilma e do golpe, né? A gente viu ali que teve muito de misoginia, né? Então, eu lembro na época daquele adesivo, né? Que eu não, que Ele não sai da minha cabeça, resultado da Jéssica. cultura do estupro que a gente vivencia, né? Então, é esse tipo de violência dentro da política que as mulheres que as mulheres sofrem, né? Então, esses dias eu vi também um vídeo da Ocasio-Cortez, que é uma congressista estadunidense de esquerda, que era garçonete e, enfim, no ativismo político se tornou congressista, e ela foi totalmente atacada por um companheiro, né, de parlamento, não é para dizer companheiro, né, mas enfim, que deslegitimou a fala dela, enfim, usou de palavrões, enfim, para deslegitimar mesmo, para colocá-la no espaço que os homens acham que as mulheres têm que estar, né, sobretudo as mulheres de esquerda. Então, é muito difícil conviver com essa violência política, né? Pois é, eu já vi situações da presidenta Dilma estar numa sala de reunião com um bando de homem, explicarem uma situação para ela falar, eu não concordo, e o homem virar para ela e falar, explica de novo, eu acho que ela não entendeu. Ela falou assim, não, eu entendi, eu não concordo. Então, assim, quando você não concorda com o homem, ele te desqualifica ou acha que você não concatenou as ideias, sabe? Chega nesse nível, né? Exatamente. Ainda bem que ela é uma mulher muito forte, porque, olha, sustentar toda essa misoginia, esse machismo que ela suportou, por mais guerreiras e empoderadas que sejamos, né? Não é uma situação fácil. Eu vejo mulheres que desistem, que estavam na política e que desistem da política porque não suportam, porque vão adoecendo, né? Por causa dessa relação de submissão mesmo que ela que impõe e de uma série de violências, né? Sim. E é isso, assim, isso, desculpa, pode falar. É que a gente fica pensando também no espaço político partidário, né? Ou nas instâncias institucionais mesmo, oficiais da política, né? Mas
essa violência política ela também acontece de forma muito marcante nos movimentos sociais, nos sindicatos, né? Então, tem toda uma batalha nos últimos anos do movimento de mulheres, do movimento feminista, para debater com os movimentos sociais, sindicatos e partidos uma real participação das mulheres nesses espaços sem a reprodução do machismo, né? Então, ainda assim, mesmo com todo esse debate, né, que veio aí com a Primavera Feminista, com a organização mais forte das mulheres, né, teve o Olinão, que foi incrível, e pautou a política na rua, né, pautou um projeto político na rua. Enfim, a gente tá na militância política e, ao mesmo tempo, não se sente representada e também não consegue participar, né? Mas eu acho que, de uns tempos para cá, a partir de 2015 mesmo, das grandes manifestações feministas aqui, em várias outras partes do mundo, a gente tem chacoalhado essas instituições, né? E tem conseguido participar de forma mais efetiva mesmo, né? Denunciando, inclusive, os partidos, sindicatos e movimentos com relação a essas opressões que ainda ocorrem nesses espaços, né? Exato. E a maior sinal de que a gente está no caminho certo nesse sentido é que o ataque contra a nossa luta, ele também ficou mais potente, né? Isso quer dizer que a gente realmente está incomodando, né? E vamos incomodar até que aconteça essa equidade de espaços de poder e de ocupar esses espaços aconteça, né? Exato. Agora me diz uma coisa, como a gente fomenta esse debate público sobre a importância da participação da mulher na política, quanto às mulheres ocuparem os espaços de poder? Sim, acho que é difícil, né, fazer esse debate com amplos setores da sociedade, porque o machismo é muito marcante mesmo, né, e quando você começa a falar sobre a participação das mulheres na política para outras pessoas que não estão dentro desse debate, né, do movimento feminista, parte diz que as mulheres não têm competência, que não têm condição, né, de participar desses espaços. Mas eu acho que quando a gente discute o quão importante é a participação das mulheres na política, no sentido de que quando as mulheres estão na política institucional ou nos movimentos sociais, elas vão pautar questões que são importantes para toda a sociedade, né? Tem pesquisas que mostram, né, o quanto a participação das mulheres no parlamento faz com que o direito das crianças avance, que a educação também alcance mais investimentos. Então, eu acho que fazer um debate sobre a participação das mulheres a partir do quanto a nossa participação nesses espaços de poder muda a sociedade, talvez seja um caminho interessante para a gente debater o quanto as pessoas, no geral, não precisam incentivar a nossa participação na política. Porque é isso, assim, a gente vivencia a sociedade de maneiras diferenciadas, né? Cada setor, cada grupo, e as mulheres, por sofrerem as duplas e triplas jornadas de trabalho, as inúmeras violências, né? Violência obstétrica, violência doméstica, por não receberem os mesmos salários, mesmo ocupando os mesmos cargos e mesmo tendo mais acesso à educação, assim, acesso não, né? Mas tendo mais escolaridade do que os homens, né? E apesar disso, os salários diferenciados. Acho que quando a gente pauta a nossa vivência, a forma como a gente vê o mundo e sente o mundo, né? A partir da opressão que a gente sofre, isso é capaz de transformar a política, né? Então, eu acho que esse é um caminho interessante para fazer esse debate, né? O quanto a luta das mulheres para ocupar a política, a nossa participação, faz com que toda a sociedade de conjunto caminhe, né, para mais justiça social, né? Exato. Temos duas perguntas do público para a Lari fazer aí. Isso. Uma delas é como convencer, compreendendo que convencer talvez não seja tão bem compreendido aqui, mas por falta de outra palavra, como convencer mulheres a votarem em mulheres? Eu acho que vai um pouco pelo caminho da minha última colocação aqui, né? E é uma pergunta muito importante. Bom, não dá para a gente convencer alguém a votar em outra pessoa, né? Mas, enfim, num político específico e tal. Mas dá para a gente falar sobre a importância que essa pessoa faria na política caso fosse eleita, né? Então, pelo caminho da representatividade? Eu acho que
a representatividade é importante, assim, mesmo que nem... Eu não acho que é suficiente a representatividade, né, porque, de fato, a representatividade das mulheres na política, a falta de representatividade, né, subrepresentatividade, demonstra uma lacuna na democracia, né, porque é isso, vários setores, as mulheres são a maioria e não conseguem a participação efetiva na política. Então, isso por si só já demonstra, de fato, que tem um problema, né, mas a inserção das mulheres na política, por si só, não garante que projetos em prol das mulheres ou de toda a sociedade sejam garantidos, né, para isso também precisa ter uma leitura dos direitos humanos, do feminismo, né, da igualdade social, da igualdade racial. Então, acho que dá para usar vários exemplos de mulheres que foram eleitas e que fazem muita diferença no parlamento, né? A gente tem várias deputadas aqui no estado de São Paulo, foram eleitas pelo estado de São Paulo, que estão no Congresso, que conseguem debater muito bem as pautas das mulheres no parlamento, né? Muitas outras congressistas que de fato representam toda a sociedade, né? Que são os 99% que a gente luta para representar, né? Que, enfim, que é o feminismo que a gente constrói também, né? Não sei se eu respondi, acho que foi um pouco confuso. Não sei como eu convenceria alguém a votar em mulheres, talvez. Porque a questão não é convencer, né? Mas eu acredito que o que você passou é oferecer dados reais das mudanças que as mulheres, quando chegam no poder, proporcionam para a sociedade, dando exemplos concretos. Sim, sim. Né? E aí, você chegou, um pedaço da sua resposta, inclusive, toca um pouquinho na pergunta anterior aqui, que é uma pergunta de um homem, que ele quer saber como que homens, compreendendo a questão do lugar de fala, né, que não tem lugar de fala nessa questão especificamente, como homens podem combater o machismo quando eles estão se relacionando com uma mulher machista? Então, quando você diz da representatividade, não basta uma mulher chegar ao poder. O que precisa é que essa mulher que chegou no poder, ela tenha consciência da questão do machismo, da luta feminista, do que é o feminismo. Então, achei que alinhavava bem com essa questão. Como é que homens podem se relacionar, conversar, combater o machismo com mulheres que ainda não compreendem essa questão? Com aquelas que falam do que adoram ter o cartão de crédito do marido, que elas querem mais essa vida mansa, né? É isso. É um tema importante do feminismo isso, né? Porque não é verdade que todas as mulheres são feministas. Na verdade, nós gostaríamos que as mulheres todas fossem feministas, né? Mas a gente vive numa sociedade atravessada por diversas estruturas de opressão, né? E o machismo atravessa a nossa sociedade e impõe para todo mundo, né, uma visão de mundo, uma forma de pensar as coisas a partir do machismo, né? Então, as mulheres podem reproduzir esse machismo, que a gente sabe que, no final das contas, vai ser utilizado para nos oprimir, para nos violentar, né? Mas, infelizmente, isso acontece. Então, os homens podem ser grandes aliados na luta feminista se compreendem essas estruturas e ajudam a derrubar essas violências, né? Desconstruir essas violências, os discursos de ódio contra as mulheres, os discursos machistas, né? Então, acho que o feminismo, ele foi endemoniado, assim, né? Foi construído por parte da extrema-direita, por grupos conservadores, como uma luta das mulheres contra os homens, né? Na verdade, a gente luta por uma sociedade em que não haja desigualdade e opressão contra as mulheres, né? Praticada pelos homens, mas que estrutura toda a sociedade capitalista, né? Então, a partir dessa visão, é possível que os homens sejam aliados na luta feminista, mas enxergando o seu papel enquanto aqueles que se privilegiam dessa estrutura, né? Assim como a população branca em relação à luta antirracista, né? A população hétera em relação à luta LGBTQIA+, né? Então, dá para ser aliado, né? Mas é preciso reconhecer o espaço que você ocupa, né? Dentro dessas estruturas de opressão e de privilégio. Participação da mulher na política, e que modelo de educação você vê? Ótimo.
a gente está discutindo bastante educação nesse período, né? E a educação, ela é um espaço tem sofrido muitos ataques também, né, nos últimos tempos. Então, o conservadorismo tem atravessado também a educação que a gente pretende construir, né? Eu luto por uma educação que seja inclusiva, que faça o debate de gênero, sexualidade, que seja laica, que seja democrática, com a participação de toda a comunidade. Então, o debate sobre a participação das mulheres na política, o debate sobre desigualdade de gênero, sobre sexualidade, isso tudo tem que estar muito presente na educação, né? Embora seja muito difícil pautar esses temas essenciais hoje por conta do grande conservadorismo que a gente vem sofrendo, né? Então, infelizmente, há pouco debate sobre gênero e dentro das escolas o machismo também se reproduz, né? Quantas de nós já não vivenciamos situações de assédio, né, de professores contra estudantes, né? Ou então, enquanto professora, né, já ouvimos relatos de alunas que sofreram algum tipo de perseguição, assédio, violência em casa. Então, a escola tem potencial de ser esse espaço para fomentar esse debate essencial, né, para a construção de uma sociedade menos desigual. Mas, infelizmente, ainda não cumpre esse papel por ser atravessada por desmontes, né, por retirada de direitos, por desvalorização e também agora pelo conservadorismo. Agora, diz uma coisa, Jéssica, na sua opinião, que mudanças a gente vê na sociedade, na política, quando as mulheres estão no poder? Eu adoro quando a gente já pensa concretamente, quando as mulheres já estão no poder, né? Enfim, é muito interessante, né? Porque quando a gente fala de mulheres na política, a gente fala também na verdade, de subrepresentação das mulheres na política, né? Porque nós somos uma minoria indiscutivelmente, assim, nos municípios, no Senado. Tem um dado, assim, que eu descobri recentemente, vi nas redes, assim, depois fui pesquisar e se confirmou que o primeiro banheiro feminino só foi construído no Senado em 2016. Então, isso porque já tinha senadora muito antes disso, há pelo menos 15 anos, né? Então, são espaços que não são construídos para que as mulheres participem, coloquem as suas visões de mundo, seus projetos, né? Então, quando as mulheres ocupam esse espaço, além de mudarem a estrutura física do espaço, como a construção do banheiro, né, que deve ter sido a partir de muita luta, a gente muda também o debate público, né? Então, quando as mulheres estão no poder, mulheres que têm consciência da desigualdade de gênero, a gente vai pautar o quê? A luta contra a violência obstétrica, a luta por creches em tempo integral, a luta pela redução das desigualdades no trabalho, pela redução das duplas e triplas jornadas de trabalho. Então, a questão do aborto, que é uma pauta também muito importante, né, que geralmente é discutida pelos homens do ponto de vista do conservadorismo, né, que gostam bastante de falar sobre esse tema, mas são as mulheres que levam à frente esse debate, né? Em 2018 teve no STF o debate sobre uma DPF, né, a DPF 442, que era uma DPF da luta pela descriminalização do aborto no Brasil, que foi debatida e construída, né, o texto do projeto foi debatido e construído com mulheres, né? Era Débora Diniz, pesquisadora da UNB, Luciana Boatê, que é o pessoal do Rio de Janeiro, né, professora de Direito. Então, quando as mulheres estão no poder, com essa visão sobre a desigualdade de gênero, a gente consegue pautar temas que são fundamentais para a vida das mulheres, mas para toda a sociedade, né? E muito interessante isso que você falou agora, essas pessoas que são contra o aborto e agora estão naturalizando 100 mil mortes, né? Interessante essa visão, né? Um pouco incoerente. São a favor da vida até que ponto, né? Qual vida? Estranho. Né? Sim, muito bem questionável. Exatamente. Bem questionável, né? Depois que nasce, eles não têm mais nenhuma preocupação, né? Tem que nascer, né? Sim, e aí não se preocupam, né? Assim, ontem foi Dia dos Pais e a gente viu uma discussão do movimento feminista sobre a falta do registro, né, dos pais
nas certidões de nascimento das crianças, o quanto as mulheres, a cada ano que passa, se tornam mais chefes de família, né, dão conta de suas famílias, sozinhas. Enfim, então, existe toda uma preocupação com o corpo das mulheres, né? Essa questão bastante conservadora acerca do debate do aborto, mas uma completa preocupação com relação às crianças depois, que não vão ter acesso à escola, que não tem registro dos pais, que vão passar necessidades, enfim, é toda uma inversão do debate, né, sobre a questão das mulheres, do direito ao aborto, enfim. São super preocupados com as crianças, inclusive, né? E agora querem que as aulas voltem, né? Fazem carreata. É muito interessante esse ser a favor da vida deles, dessas pessoas, enfim, né? Sim. Não, é tão contraditório que a gente não consegue nem fechar, assim, né? Não fecha o círculo da lógica, do raciocínio. Sim, sim. Não tem nem como. E interessante as pessoas ignorarem isso, né? Sim. Essas sinapses, assim, que não são feitas. Não, porque a questão não é não ter direito a ser contra. Todos temos direito ao nosso pensamento, à nossa reflexão, a uma série de questões. Inclusive a trajetória para chegar numa opinião, né? Isso é uma outra questão. Mas temos direito a isso. Só que a busca pela coerência. Qual é a coerência por trás daquilo que a gente está defendendo? O que será na nossa trajetória de vida que fez a gente defender determinada posição? Né? Muitas vezes a gente pergunta, a gente busca e não há resposta. Grande parte das pessoas não sabe responder o que construiu o que está por trás, o que construiu o seu posicionamento, né? Por que você mantém este posicionamento até hoje? O mundo é o mesmo até hoje? E aí, por aí vai, né? Não à toa estão tentando movimentar o debate político com memes, né? Porque está faltando argumentação. Né? Sim, muito real isso. Né? Mas não é à toa. É isso, há muita... Estava pensando aqui, né, sobre a questão do aborto mesmo. A gente sabe que, no final das contas, a proibição do aborto, né, do aborto legal, ela traz consequências drásticas para a nossa sociedade conjunta, porque é o assassinato de mulheres, sobretudo mulheres negras, que não têm acesso a um aborto que poderia ser pago por mulheres ricas, brancas. Mas... São grandes frequentadoras dessas clínicas, inclusive. Sim, pois é, porque é isso, quem vai ter acesso pode não concordar com o debate da legalização do aborto, porque tem a possibilidade de acessar o aborto, né? Então, a proibição do aborto não faz com que ele não exista. A proibição do aborto faz com que ele exista matando mulheres, né? E aí é isso. O fato das mulheres morrerem vítimas do aborto, que, se eu não me engano, é a terceira maior causa de morte de mulheres, né? Morte materna de mulheres, tem violência obstétrica, enfim, aí entra a questão do aborto também. Negar que as mulheres morrem por isso faz parte também de negar a violência machista como um todo, né? Violência doméstica, feminicídio. Então, é importante para que a sociedade continue existindo dessa maneira estruturada a partir do machismo, que haja essa negação da violência que as mulheres sofrem em diversos âmbitos, né? Então, acho que vai mais ou menos nesse sentido, né? Para que a sociedade continue existindo dessa forma, privilegiando poucos, é preciso passar por cima das violências que ocorrem quando as mulheres precisam abortar, né? Quando as mulheres, enfim, vão ao hospital e não têm atendimento de qualidade. E, enfim, é toda uma estrutura que é silenciada, né? Exatamente. O não pautar significa você manter a estrutura machista, você manter o modus operandi predatório do capitalismo, porque o capitalismo também, né, está nessa questão da mulher, né, na questão do machismo estruturando a sociedade, também tem o capitalismo. Então, todas essas pautas que não vão para frente significa uma tentativa de conservar, né, um modelo machista, capitalista, predatório, que avança sempre sobre as mulheres, a população negra, a população indígena, LGBTQIA. Então, assim, são sempre as mesmas pessoas que suportam a violência desses modelos, né? Então, é uma maneira de você perpetuar isso, você não debater e não discutir.
E esse Exato. silenciamento ele é tão grande na questão do aborto especificamente, pensando agora, juntando as questões agora, ele é tão grande que abafa aquilo que é sabido e que estaria por trás do argumento de quem é contra, que é se existe uma lei, existe todo um aparato, existe todo um suporte na saúde para que aconteça o aborto de forma não, né, para que ele não seja um crime, reduz-se a quantidade de abortos. Perfeito. Porque se a gente, como sociedade, não silencia essa mulher que foi sim violentada de alguma forma, incluindo aqui as sociais, se uma mulher ela está grávida e ela foi violentada dessas diversas formas, se a gente tem uma estrutura que não a silencia, mas que a acolhe e oferece suporte, a probabilidade para que existam outras possibilidades é muito maior. Então é o que a gente estava falando sobre a falta de coerência por trás de um discurso moralista raso, né? Exato. E é uma outra violência, né? Você silenciar esse debate é uma outra violência contra a mulher. Né? Você não está deixando ela se colocar, ela colocar suas angústias, suas demandas, seus problemas, é uma outra forma de violência. Exato. Né? Exatamente, você é violentada de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Né? Agora, me diz uma coisa, Jéssica, como você vê atualmente a participação das mulheres nos movimentos sindicais, populares? Olha, ai, gente, tô adorando esse papo, obrigada, viu? Eu tô agradecendo porque tô refletindo sobre várias situações, né, que são do nosso dia a dia, mas por fazerem parte dessas estruturas, né, acabam ficando invisíveis até pra gente que passa por situações de machismo, né. Ainda é muito difícil a participação das mulheres nos sindicatos e nos movimentos populares, muito. Vamos ver se ela volta. Aqui deu uma travadinha, acho que foi a internet da Jéssica. Deixa eu ver se vamos lá. A gente pede um pouquinho de paciência do nosso público, porque acontece. Vamos ver se ela consegue voltar. Voltou. Opa. Gente, desculpa. Acontece. Imagina, é a vida que nós estamos levando agora. Nossa, sim, demais. É a mesma coisa que se a gente estivesse junto presencialmente, gente, espera um pouquinho, eu preciso ir ao banheiro, ou eu preciso pegar uma água. É isso. Só que no ambiente virtual você caiu a internet. Repete a pergunta para a gente, para o público dar uma... Eu queria saber um pouco sobre o cenário da participação das mulheres no movimento sindicais, populares. Eu acho que nos últimos tempos as mulheres participam muito mais dos movimentos políticos, né? Movimentos populares, coletivos e sindicatos, mas ainda há muito a se fazer para que as mulheres, de fato, consigam construir esses espaços sendo escutadas, colocando suas pautas, sem nenhum tipo de deslegitimação, né? Estava contando antes de cair que nessa sexta-feira eu estava participando de uma reunião do movimento contra a volta às aulas, né? E aí tinha um companheiro, né, que estava na reunião, muito bem intencionado, participando ativamente, tá, um ativista importante, mas que o tempo todo me interrompia, né, que eu estava lá numa função de tentar organizar o debate, né. Aí eu saí da reunião muito chateada por essa situação, né, que não é nem intencional, mas os homens estão acostumados a interromper as mulheres em todos os momentos, né, e isso no movimento social, no movimento sindical, sobretudo, é muito real, né? Então, é como se essa visão de que as mulheres têm uma opinião menos importante e que, enfim,
não precisam, não tem tanta força para participar daqueles espaços. Não sei se força é a mesma palavra, mas não tem tanta legitimidade. Oi? Relevância, legitimidade. Relevância, não pudessem pensar em propostas coerentes. Então, acontece muito dessa deslegitimação nos espaços sindicais. E os espaços sindicais são muito mais do que dos movimentos sociais em geral. Porque nos movimentos sociais, a gente, nos últimos anos, conseguiu pautar com outros temas, né? O movimento feminista nos últimos anos é arrasador, né? Não tem uma escola, uma universidade que não tem um coletivo feminista, né? Não tem, né? No movimento social, o debate do feminismo, da luta antirracista, anti-LGBTfóbica é real, né? Existe, mas no sindicato, como são espaços, né, construídos geralmente por grupos mais de uma outra forma de militância, né, que aprenderam a militar em outras épocas, então carregam até hoje essa forma, né, de levar de forma machista mesmo, né, não interrompendo as mulheres, não dando debates, e acho que até uma coisa pior, assim, uma vez estava refletindo sobre isso numa manifestação, que um sindicalista estava gritando, assim, muito alto, mas com aquela raiva, assim, sabe? Que é aquela coisa de se mostrar o macho, né? De se mostrar aquele cara forte e tal no debate. Até o discurso sindical, às vezes a gente presencia isso, né? Sobe no carro de som e faz aquele discurso super imponente e tal, que é uma demonstração de uma certa virilidade, né? Que para nós é diferente, porque a visão que as mulheres têm da política ou a forma como a gente se coloca na política não é uma forma de mostrar uma rigidez masculina, né? Não estou querendo essencializar a forma como as mulheres se apresentam na política, porque seria muito equivocado. Mas a gente constrói os nossos coletivos, as nossas participações de outra forma, né? E acho que é uma dificuldade, né? Do homem hétero. Ai, tem essa... Sim. Olha, eu vou te falar. Eu vivencio isso desde o movimento estudantil. Movimento estudantil, eu já trabalhei com movimento metalúrgico, então você imagina. Ai, conta pra gente. E aí eu tive que aprender a berrar, entendeu? A colocá-los no lugar deles. Uma vez eu estava numa assembleia estudantil e tinha umas figuras carimbadas do movimento estudantil, do PS, a minha época era o PSTU, né? O PSTU era uma galera complicada de se dialogar. E tinha um moço que era do PSTU, que toda a assembleia tinha uma representante também do movimento estudantil de Araraquara, estava no microfone fazendo a fala dela. Ele simplesmente levantou, tomou o microfone dela e começou a falar. Assim, ela ficou sem reação na hora. Eu estava no fundo do auditório, eu levantei do fundo do auditório, fui na frente dele e comecei a bater, mas eu deixei ele tão sem graça, só batendo palma. Não, parabéns, nossa, incrível o que você fez. Você tomou o microfone dela, nossa, parabéns. E comecei a dar um escândalo ali. Ele ficou tão sem graça que ele falou, nossa, eu nem percebi que eu fiz isso. Sabe? Ele ficou incomodado com uma fala dela, foi lá e pegou. E ele nem, assim, essa visão de superioridade, né, e de este é meu lugar, foi tão inata nessas pessoas que elas nem percebem que elas estão fazendo isso, que elas estão violentando o espaço daquela mulher naquele momento, né? Então, assim, é realmente eu acho que é um desafio duplo, triplo, estar na política como mulher, né? E outra, a discussão da mulher em toda a sua diversidade dentro da política. Porque não é uma mulher, é a mulher branca, é a mulher negra, é a mulher trans, é a mulher, sabe? São em toda uma, e assim, e amplia-se esse preconceito, essas dificuldades de relação e de espaço à medida que amplia-se essa diversidade também,
né? Porque também, vamos combinar que é mais fácil aceitar a mulher branca hétero do que a mulher negra, do que a mulher trans. Então, assim, a gente sofre violências em toda a nossa diversidade também, o que é importante falar, né, Jéssica? Excelente. Quando a gente vai observar os dados das representações das mulheres, né, no parlamento, essa diversidade, ela está muito ali colocada também, né? Porque se é verdade que as mulheres no parlamento hoje, no geral, ocupam 11% das cadeiras, né? As mulheres negras ocupam 3%, né? 1%. Então, é muito diferente a forma como as mulheres indígenas também, por exemplo, né? Que estão também subrepresentadas, né? Então, isso tem que ser levado em conta quando a gente vai discutir a questão das mulheres na política, né? No poder, e também a questão do projeto das mulheres, né? Porque também existe diversidade do ponto de vista político, né? Então, tem mulheres de esquerda, tem mulheres de direita, mulheres que votam contra projetos que melhorariam a vida das mulheres, né? A reforma da Previdência, por exemplo, a gente viu um caso nesse sentido, né? De uma deputada que é super jovem, que está no parlamento, e que votou a favor da reforma da Previdência, que prejudica a classe trabalhadora de conjunto, sobretudo as mulheres, né, com suas duplas e triplas jornadas de trabalho. Conheço então, essa moça. É uma grande diversidade. Conheço essa moça. Opa, aí tem toda a discussão também, para além da questão da mulher, tem a questão de quem financia, né? Essas pessoas também. Ótimo. Né, que é muito importante. Isso aí é um outro tema extremamente Jéssica vai ter que né? voltar a cada 15 dias para a gente falar todos os temas que a gente quer sobre o feminismo e as mulheres e a política. Maravilhosas. Gente, eu tô aprendendo muito aqui, porque eu tô refletindo. E é interessante também, porque é isso, o que eu tinha colocado no começo, né? Nunca, embora a gente esteja no feminismo debatendo vários temas, né? A questão de me enxergar enquanto política, né? É um negócio interessante, assim, tá sendo um exercício importante para mim. Então, já queria agradecer por isso também. Porque é muito legal poder pensar sobre as violências machistas que a gente, né, que eu vivencio, de conjunto vivencia nas mulheres na política e em outras áreas também, no dia a dia, né? Acho que essa questão da insegurança às vezes, também. silenciamos para tocar a vida, né? Demais. Muitas vezes a gente não deixa passar, né? Para sobreviver ou para aquela situação não ganhar uma dimensão que vai dar trabalho para a gente resolver naquele momento, né? Então, a gente acaba invisibilizando também, né? No nosso dia a dia, às vezes. Nós mulheres mesmos, né? Sim. Agora, me diz uma coisa. A gente já falou um pouquinho disso, mas muitos partidos, instituições, né? Adotaram essa questão da paridade de gênero, né? Para tentar ampliar os espaços destinados às mulheres, né? Você acha que essa política por si só é suficiente para garantir essa equidade? Ou, na sua opinião, que outras medidas, ações deveriam ser adotadas nesse sentido de promover essa equidade de gênero? Né? Sim. Isso é muito importante. Eu acho que dá para a gente debater em dois aspectos diferentes. Primeiro que, de fato, real, é importante que haja essa paridade, né? A própria aprovação de cota de 30% para os partidos, né, nas eleições, 30% de mulheres nos partidos, né? É importante, 30% também do valor que vai financiar as campanhas também é fundamental, mas só isso não basta, né? Porque para que as mulheres tenham, elas precisam de formação política, né? Isso é muito importante. Então, está entre os fatores do porquê as mulheres participam menos da luta política, né? Por falta de formação política, que é de obrigação dos partidos, né? Ou então, acho que aí num outro aspecto, o fato de que o machismo também está enraizado dentro das estruturas partidárias, né? Até os partidos de esquerda refletem também essas estruturas. Então, os diretórios dos partidos geralmente são compostos mais por homens do que por mulheres. Tem essa questão da deslegitimação das falas, das propostas, e que são importantes, né, para que as mulheres se desenvolvam dentro daquele partido, se sintam confortáveis, se sintam confiantes para concorrer às eleições, né? Então, não basta só a cota, é importante, mas
é preciso muito mais, né? Um incentivo e também que o partido lute para que as desigualdades de gênero acabem, né? Então não adianta 50% de cota de mulheres no PSL, né? Ou no PSDB também, enfim, né? Estão mais distantes, mas estão ali quando se trata de ataque às mulheres e aos direitos trabalhistas e tal. Enfim, um só põe porque perfume. esses... só põe perfume. No caso aqui do Felício Ramute, nem perfume mais tá usando. Tá? Não, esse aí nem disfarça mais, né, no caso. Sim. Então, Esse pode ser que tenha cota de 50% das mulheres nesses partidos, mas se vão votar contra as mulheres trabalhadoras, que são 99%, enfim, aí não adianta, né? Porque aí não é uma participação política das mulheres de forma efetiva para transformar a realidade. Exatamente. Qualificada, legitimada. Muitas vezes só foram convidados por esse partido porque votariam contra, né? Não, e para dizer, não, nós temos ao nosso lado mulheres que pensam tem um lugar assim, de fala e votam para legitimar sabe, a manutenção desse machismo. Legitima, porque tem a mulher ali que pensa igual a ele. Excelente. Né? Sim, isso que você falou, Flávia, é um negócio interessante que eu estava pensando aqui agora, um pouco antes desse debate. Que o feminismo impactou tanto as lutas sociais, os partidos políticos no último período, que a extrema-direita também está tentando pensar em política para as mulheres, mas do ponto de vista conservador. Porque, disso, eu acho que é a questão da castração química, né, que o Bolsonaro defendeu durante as eleições, que é uma resposta à violência que as mulheres sofrem, que é realmente muito grande, que é parte da nossa sociedade, da luta que a gente tem, mas é uma resposta política extremamente conservadora, né? Porque essencializa a violência como se fosse uma patologia, né? Não uma construção social. Então, os partidos, eles também estão querendo fingir que eles têm respostas para os problemas que as mulheres vivenciam, né? Então, essa questão que você colocou da participação das mulheres no partido para legitimar que, de fato, tá vendo? Tem mulher aqui que concorda com essa política conservadora. Então, é muito real, assim, a gente precisa muito desse debate de que que não basta ser mulher. Óbvio que ser mulher para pautar política é muito importante, mas isso por si só não garante, né, que a luta das mulheres esteja representada, né, nesses espaços. Exato, porque ela precisa estar consciente de quem ela é, do que ela luta, né? Qual é a construção em que ela se insere, né? Precisa ter consciência política primeiro, né? E consciência de quem ela é, né? Como mulher e tal. E isso não se constrói simplesmente dando espaço na política para a mulher, né? É um processo longo e que requer o que você falou, que eu acho extremamente importante e que é outra coisa que deve estar nos currículos escolares, na minha opinião, é a formação política, né? Por exemplo, o que a gente está vivendo hoje, a gente está vivendo justamente por falta de formação política nas escolas, no currículo escolar. Que se a gente conhecesse a Constituição do nosso país, nós não estaríamos tão polarizados em coisas imbecis, porque falar que alguém que discorda do Bolsonaro é comunista é de uma imbecilidade, é de um desconhecimento, assim, que não dá mais para aceitar no século XXI, né? Isso tudo é uma marca da falha de que isso esteja na educação das pessoas, né? Porque à medida que você conhece a Constituição do seu país, você sabe que numa pandemia o governo deveria prover recursos, aliás, recursos que ele arrecada com os nossos impostos, ou seja, nós pagamos para que a gente ficasse, todas as pessoas pudessem ficar em segurança em casa. Inclusive os comércios, as empresas que estão desesperadas para flexibilizar, porque elas não têm de onde tirar dinheiro. Inclusive as academias, os donos de academias, bares, menos a Smart Fit, tirando a Smart Fit. Mas, enfim, sabe? É uma briga que você vê que é a despolitização, é a desinformação muito grande. Né? A ignorância. Porque você tá, assim, ao invés de você unir uma sociedade para lutar num âmbito que realmente resolveria, a gente fica degladiando no modo de disputa mais antigo que existe, que é o dividir para conquistar, né? Ou seja, a gente não evoluiu, né, da teoria de Maquiavel ainda, sabe? A gente não evoluiu disso. E o que é isso? É a falta de processos e de conhecimentos fundamentais para o currículo escolar que não são pautados, e quando são pautados, esse espectro conservador, né,
tole Sim. no debate, né? Porque, olha, cidadãos conscientes dos seus direitos jamais elegeriam um Bolsonaro, né? Vamos combinar. Mas, enfim, vamos voltar aqui ao nosso papo. Adorei. Eu já me empolgo se é para questionar o status quo aí, eu já me empolgo aqui. A gente já falou um pouquinho disso, mas existe a percepção e a prática efetiva de que quando mulheres ocupam esses espaços políticos, mesmo adquirindo esse espaço, elas são colocadas em posição inferior, né? Elas são submetidas a situações de machismo cotidianas, né? Então, assim, que fatores, para além desse machismo estruturante aí, você enxerga no sistema eleitoral e político que fortalecem esse modus operandi aí, machista, que submete a mulher a essas violências? Sim, eu acho que no último período a gente conseguiu avançar um pouco nas legislações que possibilitam a participação das mulheres, né? Mas ainda assim existem lacunas que permitem que os partidos criem candidaturas laranjas, utilizando as mulheres para se eleger, né? Então acho que esse para mim é um dos maiores exemplos, né, do quanto as mulheres podem ser utilizadas nos espaços políticos para a perpetuação dessas desigualdades, né, que são aprovadas a partir da política, desses fraudes, né? Então, não sei se eu respondi direito, eu me perdi na pergunta. Eu acho que as próximas perguntas ainda vão aprofundar um pouquinho mais. Né? Tá. Eu queria agora, a gente falou de exemplos, né? Que exemplos às vezes movem mais as pessoas à reflexão do que, né, defender uma causa. Quando você mostra efetivamente, né, eu acho que a coisa clareia um pouco para algumas pessoas. Que exemplos de conquistas de mulheres na política te chamaram a atenção, assim, são marcantes para você? E do mesmo modo, eu quero saber que exemplos de ataques misóginos, machistas também mais te marcaram. Certo. Eu vou usar um exemplo recente, assim, que eu acho que foi importante, né? Que foi a luta pela renda básica, né, emergencial nesse momento. Teve toda uma luta das mulheres e também da esquerda no Congresso para que a renda emergencial não privilegiasse, né, mas desse prioridade para as mulheres que são mães solo, né, que cuidam de seus filhos sem a participação dos pais, né, das crianças. Então, acho que essa luta que é recente, né, mas que foi muito importante no Congresso, é um exemplo do quanto as mulheres nesses espaços podem trazer mudanças, né, importantes, né, porque acho que esse auxílio emergencial, né, para as mulheres, R$1.200, né, o dobro das mulheres mães solo, fez toda a diferença para que essas mulheres, essas crianças pudessem resistir minimamente nesse período de pandemia, né? Então, acho que é um exemplo importante, né? Na verdade, é uma renda básica que deveria ser permanente, né? E as mulheres estão lutando para que a renda básica seja permanente, né? E acho que um ataque, bom, acho que mais recente também, o que a Maria do Rosário sofreu, né? Aquele ataque que inclusive condenou o Bolsonaro, né? Que antes de ser presidente, né? Que era deputado, agrediu de maneira extremamente absurda, né? Falando que ele só não a estupraria porque ela não merecia o estupro, né? Acho que foi um exemplo de ataque a uma mulher na política, né? Eleita democraticamente, que é um absurdo. Mas acho que o maior exemplo de todos, assim, de violência contra as mulheres na política foi o assassinato da Marielle Franco, né? Uma mulher eleita, foi extremamente bem votada para a Câmara do Rio de Janeiro, que tinha um trabalho incrível com relação ao debate da população periférica, da negritude, das mulheres LGBTs, e que teve sua própria vida retirada por defender todas essas pautas e se colocar frontalmente contra as injustiças, né, a violência policial, a violência das milícias no Rio de Janeiro, né? Então, acho que esse é um dos maiores exemplos, né,
da violência contra as mulheres nesse espaço, né, da sociedade, no espaço político. Enfim, que motivou depois grandes manifestações, né, um repúdio enorme da sociedade e ainda hoje, né, e ainda bem que a gente fala sobre isso ainda hoje, né, e vai continuar falando. Afinal de contas, a gente quer saber quem mandou matar. Quem mandou. Exato. Porque, na minha opinião, pelas investigações, a mesma pessoa que causou isso com a Maria do Rosário, é a mesma que tentava vincular da Marielle, foi a mesma que elogiou e exaltou o brilhante Ustra no dia do discurso do impeachment da presidenta Dilma. Também. Né? É essa mesma aberração que está vinculada a todos esses casos de machismo e misoginia contra a mulher na política, né? Eu acho que convém a gente explicar também que é muita coincidência uma pessoa estar nessas mesmas situações deploráveis aí, né? Todas as mesmas situações. Absolutamente exato. Todas. Exato. Agora, para a gente fechar essa nossa conversa deliciosa... Desculpa, minha cachorra estava latindo aqui, por isso que eu fechei o som. Desculpa. Então, mas olha, a gente tem cachorro em casa, todo mundo, a gente entende. A gente está em casa fazendo isso, né, gente? Vamos combinar. Né? O importante é o assunto aqui, a temática. Deixa os cachorros se manifestarem também. É indignação. Obrigada, gente. Todo mundo tem que ter espaço de fala. Agora, para a gente fechar de uma maneira mais legal, assim, né? Eu queria que você falasse para a gente que mulheres na política te inspiram e movem o seu ativismo. Ai, gente, quanta gente que a gente tem aí que é referência, né? Bom, como eu sou do PSOL, eu acompanho mais de perto o trabalho das mulheres do PSOL, né? Então, as nossas grandes deputadas, inclusive no Congresso Nacional, a gente tem uma bancada que é paritária, né? De homens e mulheres. Então, Sâmia Bonfim, Fernanda Melchiona, Luísa Erundina, que há anos debate política, né? Foi a melhor prefeita que São Paulo já teve, que agora vai ser candidata a vice, né? Numa chapa Boulos e Erundina, que é algo que é um presente para São Paulo, né? Eu inverteria, mas tudo bem. Não é? Com certeza, nossa. Enfim, construiu debates importantes em São Paulo, né? Debate sobre a tarifa zero. E foi uma grande prefeita. Acho que é uma grande inspiração também. Talíria Petroni, Áurea Carolina. Essas que eu acompanho mais de perto são as grandes inspirações, né? Porque é quem está ali representando muito concretamente aquilo que eu penso enquanto a participação das mulheres na política, né? Mas eu acho que é meio piegas falar da família da gente, né? Não sei. Não, imagina! Não. Porque sempre quando eu penso em inspiração política, eu penso da minha mãe, que metalúrgica, e que começou a fazer greve quando eu ainda não tinha nem nascido, né? Tava na barriga dela, tava fazendo greve, né? Então, eu acho que... E será que veio a Jéssica assim, né? Como é o nome da sua mãe? Ângela. Dona Ângela, um beijo para você. Incrível, dona Ângela. Ela vai amar. Eu já tô quase emocionada, me chorando. Mas, não sei, gente, vocês, o que mais? A presidenta Dilma Rousseff, pela qualidade, assim, não pela qualidade, mas assim, pelo respeito, que mesmo diante de tanta misoginia e ataque, essa mulher não envergou e não baixou o nível, né? Porque assim, o que eles buscam com essas violências é que a gente desça no nível deles. Eu já não tenho essa evolução da presidenta Dilma, eu desço no nível deles e mostro para eles que, mesmo no nível deles, eles não vão ganhar, entendeu? Porque eu sei também fazer o que eles... A gente sabe ser mal educada, a gente sabe ser grosseira, a gente sabe ser estúpida. A questão é que o que a gente quer pautar na política não é nesse nível. Excelente. Né? Infelizmente, em alguns momentos, a gente tem... Eu, no movimento metalúrgico, vinham apontavam um dedão na minha cara, você tem que ser assim. Eu falei assim, opa, baixa esse dedo, sabe? Baixa esse dedo, não grita comigo, que nem meu pai teve esse direito. Então, faça favor, né? Então, assim, a gente, eu acho que essa força dela, né? Porque, assim, foi muito feio, né? O cara falar que eu queria que ela saísse viva, morta, com câncer, sabe? O que é isso, sabe? Que tipo de política a gente está construindo? Tratando uma mulher
né, dessa maneira? O que a gente está mostrando para as pessoas, para as crianças, né, para a sociedade, né? Enfim, então eu admiro muito ela. A Erundina é uma querida. E vou falar agora da nossa pré-candidata aqui em Taubaté, pelo PT, que é a Cecília Gabriel. Vocês precisam ver que coisa mais linda de mulher. Uma maravilha, uma lindeza. Desde os 17 anos, uma ativista, sabe, dos movimentos sociais, e agora com 71 anos vai disputar a vice-prefeitura. Isso é lindo, né? Esse tipo de construção é maravilhosa. Então, a gente tem que mais ostentar e respeitar essa mulherada que veio antes da gente e que colocou a gente onde a gente está aqui hoje, que empoderou a gente e fortaleceu a luta que a gente faz hoje. Então, são muitas mulheres, e obviamente a gente não vai lembrar de todas aqui, né? Eu queria que a Lari falasse as dela também. Eu tenho uma paixonite pela Erundina. Se você entrar nas páginas sociais da Erundina e você olhar os posts dela, você vai me ver em absolutamente todos os comentários. É uma admiração incrível. Eu sou, do mesmo jeito que eu sigo a Jéssica e fico lá falando com ela no Instagram. Mas com a Erundina ainda não falo por direct. Ainda. Eu falo, eu mando mensagem, eu sou meu cara de pau. Mas eu acho que é um bittersweet, que é um doce amargo ao mesmo tempo, né? Mas Marielle me marca demais, porque o que ela conseguiu estando viva, e eu não quero nem pensar no que ela conseguiu estando morta, porque ela morreu e ela moveu montanhas depois de falecer, depois de ter sido assassinada. Mas enquanto ela estava viva, o que ela fez foi incrível. Então, eu acho que a questão do Marielle presente, da gente estar sempre trazendo não só todo o movimento que ocorreu após o assassinato de Marielle, mas principalmente o que fez dela ser assassinada. Isso eu acho que a gente tem que bater muito na tecla. Eternamente. Sim. Por que ela? Por que ela foi assassinada? Quem mandou matar? Tá lá. Meu comentário no Facebook. Quem mandou? E tem Benedita também, Dona Benedita do Rio, lindona. Vai ser candidata agora à Prefeitura do Rio também, Exato. Né? A Benek também é uma graça, uma lindeza de mulher. Sim. Que foi chamada de analfabeta, né? Porque foi doméstica, né? Porque acham que a mulher negra é analfabeta, não é despreparada. É isso que ela ouve também. Mas, enfim, são mulheres que merecem nosso maior respeito. Que cavaram com muita luta os espaços que ocupam, né? Exato, exatamente. Agora eu só posso agradecer, Jéssica, gente, eu que por agradeço, esse papo delicioso. Te convidar já para continuarmos esse papo, porque uma coisa vai levando a outra, e um dia a gente tem que falar assim, começar com mulheres na política e falar assim, de mulheres na política a sei lá o quê, e continuar, porque isso tudo vai levando a outros temas que são fundantes deste tema, né? Tão importante, né? Que são aqueles transversais que são tão importantes como o capitalismo, a questão do capitalismo, do machismo, enfim. Então, já quero te convidar de antemão aqui para uma próxima e te agradecer imensamente, né, pela participação com a gente e te convidar para a nossa próxima entrevista, que é dia 19 de agosto, com o Bruno Langiani, do Instituto Sou da Paz, sobre os impactos da flexibilização das armas no Brasil, que é uma temática extremamente importante para agora. Não, excelente, gente. Vocês capricharam muito nesse convite aí, viu? Muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada, Lari. Aprendi demais com vocês, fiz várias reflexões aqui que eu nunca tinha feito, inclusive. Então, eu tô contente demais. Obrigada mesmo, gente, de verdade. Saio muito fortalecida.